acompanhei ontem a sessão da Câmara. E o Baiano teve muita coragem de expor tudo que ele colocou ontem lá. Eu nem imaginava que estava nessa situação, fiquei bastante triste, né, em saber que o pessoal que passou por ali, ninguém fez absolutamente nada. Eu não sei se o interesse era realmente de sucatear o TCA, tem sempre o interesse por trás de tudo, né? Em contrapartida, a boa notícia é que ele afirmou ali que não vai ser privatizado. Isso. Vai se transformar em secretaria. Eu acredito que os quase 400 funcionários que dependem do TCA para levar o pão de cada dia, e tem muitos cargos ali, a gente já até discutiu no programa aqui com a Miriam Vanessa, que não tem como realocar em outros setores da prefeitura, é específico para o TCA. Esse pessoal ia para a rua. Né? Então vai se transformar em secretaria, já está até tramitando, se não me engano, né? Vai para a Câmara. Não precisa ir para a Câmara. Não precisa ir para a Câmara. A única questão é que, assim, o Executivo está trabalhando, mas desde março, e aí não flui, é complicado. Precisava de uma celeridade, inclusive foi até pedido isso para o Baiano ontem, né? Outro ponto que eu achei interessante também é aquela empresa que foi contratada para fazer o estudo, aquela baboseira toda, aí pediu um aditivo. E ele falou que não vai aceitar, porque não apresentou nenhum resultado até agora. Então não tem que dar dinheiro para a empresa que não apresenta resultado. Mas, Beto, eu já vim analisando que os próprios funcionários da TCA tinham capacidade técnica para realizar. Não precisava contratar a empresa. Era fazer um cálculo, estudo natural. Você vê quantas pessoas pegam aquele ônibus, o horário, a quantidade. Era só para fazer um estudo. Mas... O pessoal que vive no dia a dia, né? Isso. O próprio funcionário sabe. Você ouvindo cada funcionário, entendendo, realocando da maneira que pode. Eu tenho essa opinião. Não sei qual que é essa empresa, mas o Baiano foi uma postura importante. Sim. Nós estamos com a comissão lá, pedido da nossa presidente, a Comissão de Assuntos Relevantes, para apurar todas as questões da TCA. Eu já sempre me posicionei desde o primeiro dia, sou contra a terceirização. Acho que tem condição sim da gente levantar essa autarquia e reestruturar. E claro, melhor ainda que for secretaria, porque na realidade o município sempre faz o repasse junto à TCA. Então, virando secretaria, até o próprio Tribunal de Contas, em um bom relatório que a presidente fez no ano 2022, já vinha com essa sugestão para que fosse como secretaria. E então, outra, desde o ano passado. A gente tinha uma comissão de assuntos relevantes no ano passado do TCA e a gente finalizou o relatório sugerindo, porque a gente não pode obrigar, né? Sim. Sugerindo que o município se adeque para que seja uma secretaria. Inclusive com o laudo do Tribunal de Contas a gente anexou. Mas até então, já faz aí um ano e a gente não... E nada se fez. Resultado. E aí a gente percebe que é a saída para salvar o TCA, né? Não é só isso também, não. Nós precisamos pensar que muita gente contribuiu muito. A minha mãe foi cobradora lá, se aposentou lá. Tem uma história da TCA de sobrevivência da minha casa. E também nós temos muitos profissionais capacitados lá, que se dedicaram muito ao poder público. Eles não podem ser do dia para a noite jogados assim dessa maneira. E o Baiano foi feliz. Alguns funcionários talvez não abraçaram, mas boa parte está abraçando muito, porque quer levantar aquilo lá. E o Baiano, eu até brinquei de santo Baiano, ele disse que não, mas a gente já percebe pelas redes sociais. Sim. Como que deu uma melhorada já, um engajamento bastante dentro da própria, dentro do próprio transporte coletivo. Eu percebi ali também, na manutenção ele fez algumas mudanças. O meu entendimento foi, e assim, eu sempre tive caminhão, sempre tive em transportadoras e tal. Se você quiser quebrar o patrão, deixa um pessoal incompetente tomando conta da manutenção. É assim que você quebra um patrão. Eu vi várias empresas quebrando, e quebra na manutenção. Tá? Ele fez algumas mudanças ali, subentende-se que não estavam fazendo porcaria nenhuma. Talvez de propósito. Não sei. Ele mesmo falou. Palavras do Baiano. Alguns vestem a camisa demais. E tem alguns ali que não estão vestindo a camisa. Tem um exemplo concreto, Beto. Por interesse. É algum tipo de interesse. A gente nunca vai descobrir qual, mas a gente imagina qual que é o interesse. O exemplo concreto aconteceu ontem. A gente recebeu uma denúncia na Câmara Municipal que 2 ônibus urbanos estavam circulando em linha escolar, porque os escolares estão muitos parados, tem 9 parados da linha escolar. E aí precisou utilizar o urbano. E esses urbanos saíram e circularam no período da manhã sem freio.
Olha o perigo. Com criança. Olha o perigo. Exatamente. A gente cobra tanto segurança na escola. Não, mas é inadmissível Inadmissível. Então, assim, eu fui pessoalmente até a garagem e realmente o baiano disse o seguinte: estava para conserto e não era para ter liberado o ônibus para sair, porque o problema foi maior liberado na dele garagem. Foi liberado na garagem. Então, a questão é essa, entendeu? Então, olha, é uma cadeia de coisas, né? Então, o que eu disse... Eu imagino a bucha que ele está enfrentando ali. Exatamente. E aí, como que um servidor libera um ônibus sem freio para poder aí circular com essas crianças? Então, não dá. E o baiano, Fazendo isso, ele assume o risco do acidente. Exatamente. Ele assume o risco do acidente. E, Beto, são crianças, né? São pessoas. Olha que ponto nós chegamos. A responsabilidade. E o baiano diz que vai apurar. Porque realmente Através ele de soube. Eu gostei, ele falou da depois. sindicância, que antigamente não se apurava nada. Então, tipo assim, resumindo a palavra, com perdão na palavra, vocês aí que estão comigo. Tava uma zona aquilo ali. Tava uma zona, tudo bagunçado. E foi apontado. Essa é a grande verdade. E eu me coloco, vereador Rodrigo, na condição da mãe dessas crianças. Eu sou mãe. Agora, imagina meu filho indo pra escola num ônibus sem freio. Sem freio? Pelo amor de não, Deus. É inadmissível. Beto, eu quero trazer aqui um trecho, depois a gente vai continuar nesse assunto. Aliás, o jurídico mandou uma mensagem aqui. Tem pergunta também, já tem pergunta aqui. Leandro Serbi, pergunta para vocês descascarem o abacaxi também. 9h38. João, coloca esse trecho que eu achei muito... Aliás, os 25 minutos da fala do Baiano da Farmácia são interessantes, são importantes. Eu peço, mais uma vez, eu nunca pedi nada disso para ninguém aqui no... E não é nem para engajamento, não vou ganhar clique, não vou ganhar nada. Então, até que eu coloquei o vídeo na íntegra lá, não foi nem em matéria. Eu peço encarecidamente para que vocês assistam o vídeo e compartilhem. É 25 minutinhos e é de suma importância para você, cidadão ararense. Acompanha aí. Nós tivemos aqui, há um pouco tempo atrás, seu Raul, presidente do sindicato, inclusive, muito bom que ele venha apontar algumas dúvidas que tem, alguma coisa que tem, mas, por exemplo, ele disse que nós tivemos aí, a situação do TCA hoje, ela estava um pouco complicada. Mas eu não criei um negócio desse. Isso aí veio de gestão anterior, eu não tenho como... Tenho que tentar descomplicar o negócio. Então, as pessoas que antecederam a gente deveriam ter mais visão para o que foram fazer. E eu não percebi isso. Não foi renovado frota, enfim. A coisa está meio desorganizada e sem ordem. Eu, para continuar o trabalho que eu estou fazendo, eu dependo de todos, funcionários, dos senhores aqui também para ajudar, porque apontar o que é ruim é muito fácil. E todo mundo gosta do que é ruim. O pessoal adora uma fofoca, uma coisa errada para criticar. Mas ponha-se no meu lugar. A coragem que eu tive para enfrentar aquilo, sucateado do jeito que está. Nós tivemos problemas de manutenção. Problemas com diesel, como vocês estão sabendo que tem também. Eu estou fazendo o que eu posso. Explicar essa situação do diesel, não vai ser eu que vou explicar, não. É presidente anterior, posso até tentar ajudá-lo, mas não vou pôr a minha mão no fogo por causa dos outros, não. Muito boa noite, secretário, presidente da TCA. Sem dúvida nenhuma, louvar a sua atitude de aceitar esse cargo, essa função. Todos nós reconhecemos que não é fácil. E, mediante as suas palavras, é inevitável que venha uma interrogação. A prefeitura tem os seus secretários, a gente entende que é um corpo só, tá certo? E esses secretários ficam girando de uma secretaria para outra. Ao mesmo tempo que o senhor está criticando, o senhor está falando de membros do próprio time, né? Nós tivemos recentemente o Zanibone, o Elcio, o Jonas. Eu gostaria que o senhor explicasse isso. Mediante ao prefeito, nós tínhamos lá secretários que não fizeram o que tinha que ser feito, mas eles estão aí nas secretarias. É estranho isso. E... Com a palavra, senhor Romildo. Vereador Márcio, é o seguinte, eu acredito que nós vamos ter alguma mudança. Só que, no momento, eu não tenho como comentar com o senhor. Eu percebi que nós
substituímos uma pessoa que foi complicado para administrar a TCA nesses 10 meses. Então eu não tenho que comentar. Eu sei que eu cheguei no local, a situação estava calamitosa. Isso que eu posso falar. Ele falou, eu não acompanhei até o final, eu fiz a edição e tal, ele falou dos combustíveis aí, e enfim, eu não sei o que está acontecendo na questão dos combustíveis, parece que é suspeita de desvio, já teve no passado isso ali, enfim, ele pontuou muito bem todos os problemas do TCA. Era uma bomba que estava prestes a estourar, e estourou. Simplesmente a bomba estourou. E o baiano está fazendo de tudo para tentar colocar a casa em ordem. E não vai ser do dia para noite, viu, Não Beto? vai ser do dia para noite. Na realidade, a gente percebe que o baiano assumiu uma baita postura, tem conversado com ex-presidentes que estiveram à frente do transporte coletivo da nossa cidade. Nem tudo está perdido, só que a gente também, eu acho que a Câmara teve uma participação fundamental nisso, principalmente a presidente, quando começou a mostrar as irregularidades constantes de vários momentos que o transporte coletivo da nossa cidade enfrentou. É um desafio, nem tudo. Eu tenho que ser justo aqui, o prefeito teve a ousadia rapidamente, mesmo que ficou um tempo aí, mas houve uma modificação, e essa modificação, às vezes, ela vem tentar para baixar uma solução desse problema que está acontecendo dentro do transporte coletivo. E a gente não quer, eu acho que o maior patrimônio é a população, é o cliente ali que está se utilizando, o munícipe que se utiliza desse serviço, e nós precisamos trazer dignidade para que ele possa ter um serviço de qualidade, e também os funcionários da autarquia, viu, Beto? A secretaria, a Miriam já falou aqui, você também já falou, se começar a andar, e pelo que ele falou, já tem a documentação ali, quanto tempo demora para criar essa secretaria? Olha, pela prefeitura está demorando 1 ano, né? Pela Câmara a gente promete em 30 dias com um bom diálogo entre Mas o não sindicato... passa mais pela Câmara. Isso. Não a passa secretaria mais. passa. Ela tem que fazer a criação de secretaria e cargos, mas na Câmara protocolou uma semana, na outra a gente vota, Beto. A gente vota porque é importante, né, Rodrigo? É uma matéria que a gente precisa ir trabalhar em cima dela e dar a devida importância. Tenho certeza que todos os vereadores irão colaborar, né? Dentro das comissões, tramitar isso de forma rápida, né? Imediata. O que eu não consigo entender, daqui a pouco a gente vai passar para outra pauta, quantos presidentes passaram por ali, quantos prefeitos, né, que já está nessa situação já há muito tempo, o TCA. Desde 2015, a TCA já vem dando pontos negativos. Não, na realidade não é. Ele fez um apontamento ali, trocar o ônibus todo ano, o que seria ideal. Os ônibus rodam 200 km por dia. Eu já tive transportadora, um caminhão de uma transportadora que anda tudo certinho, numa rodovia boa, um asfalto bom, com um motorista, não reveza, consegue parar no pernoite. Um caminhão rodando 200 km, roda até mais, vamos colocar um caminhão rodando 200 km por dia, fazendo a região aqui de São Paulo, né, interior de São Paulo. Em 3 anos, no máximo 2, 3 anos, ele já está com inúmeros problemas de manutenção. Sim. Começa a aparecer inúmeros problemas, tirando o caminhão zero. Sim. O caminhão zero. Agora você imagina um ônibus, um coletivo, que anda num pau, não para, o coletivo ele para na madrugada, e na própria madrugada o outro motorista assume. O motor não chega a esfriar, não consegue parar para fazer uma manutenção preventiva, só faz a corretiva. Então, assim, eu acho que ele foi feliz dessa colocação. Deveriam ser trocados de ano em ano. Não chegaria nesse custo hoje. Pelo que eu entendi, será feito o aluguel de 30 ônibus. Araras teria condições de ter frota própria se fosse feito a troca por ano. E não ia ser custo alto. Beto, na realidade não é nem a terceirização desses 30 ônibus, tá, Beto? Na realidade, pelo contrato que a gente tem analisado, são 12 ônibus. A empresa cedeu ao município
uma comodata para ajudar a situação que o município estava passando. Entendi. De canibalismo dos ônibus, e nós já temos foto já pela comissão. Ela disponibilizou 30, com responsabilidade do quê? Do próprio município zelar pelo patrimônio dele, parece que tem até um contrato, abastecer com combustível e pôr para rodar. Então a empresa ainda quis ajudar o município, e até onde que eu tenho informação, já tem vários ônibus da própria empresa quebrados sem a manutenção da prefeitura. E eu acho um Então fica absurdo, difícil, porque né? assim... Aí não dá, você quer ajudar, mas a prefeitura não se ajuda, então não dá, aí fica difícil. Olha, o vereador Rodrigo, e isso até atrapalha a gente na fiscalização, porque quando a gente vai lá com os funcionários, eles falam assim, os ônibus alugados são piores do que os que tem na frota. Mas só que daí eu comecei a verificar, e o que acontece? Igual o vereador Rodrigo colocou, são 12 alugados. Esses alugados têm, tipo assim, uma exigência de ano, né, vereador? 5 anos. De de 5 utilização. anos de utilização. E aí esses emprestados são de outras prefeituras, né, que estão, lógico, abaixo desses 5 anos. Sim. Então, realmente, ele vai dar problema, mas mesmo assim ainda está mais novo do que o da frota municipal. Então, acabou se fazendo uma confusão, porque tem os que estão ótimos, que são os alugados Os locados no contrato. são 12 ônibus. São 12. E aí temos os que são, porque todos os cinzas que você olha são os alugados, né? Aí você olha, esses emprestados, eles estão numa situação não tão boas quanto esses. E aí até foi uma crítica minha em relação à empresa, porque a empresa acaba cedendo a nível de empréstimo e acaba queimando o filme. Exatamente. Porque acaba dizendo que o ônibus ruim é o que está no contrato do aluguel e não é a verdade. Depois de muita tentativa aí que a gente foi descobrir isso. Eu, Que no são caso, os né? cinza, que são Sim, cinza também, são que cinza. estão quebrando. Sim, algumas outras cores. Na realidade, estão quebrando porque a empresa cedeu de responsabilidade do Sim, próprio e a prefeitura município. não faz O manutenção. contrato hoje é 24 horas. Então, assim, eu defendo a terceirização da parte material porque é muito mais prático para a empresa fazer a manutenção. Você não precisa de 3 orçamentos, a própria empresa faz a manutenção. Então, a empresa ela realiza a manutenção nos 12. Nos 30 que ela cedeu para que o município não ficasse... Para ajudar essa situação. Não ficassem sem ônibus na cidade, a prefeitura que tem, a TCA tem que fazer. Aliás, há um contrato, né, que ela cedeu para ajudar. São ônibus que ela estava inativo devido no pátio lá e decidiu disponibilizar. Porém, pelo que eu já tenho informação, até os próprios ônibus dela, desses 30, que 2 estavam sem o freio. São esses 2 ônibus, provavelmente, Sim. eu não posso afirmar, porque a gente vai lá, os funcionários ficam morrendo de medo de passar a informação pra gente. E aí não tinha nenhum responsável ontem na garagem, inclusive é uma crítica que eu deixo aqui. Foi ontem esse episódio. Foi ontem. O vereador Rodrigo não acompanhou, no caso, eu que acabei acompanhando. E esses 2 ônibus da linha escolar, que estavam cedidos para fazer a linha escolar, porque não tinham escolar, são os da terceirizada emprestados, que não eram para ter saído da garagem e acabou sendo liberado, e o problema aí estava no freio. E aí, assim, aí eu me pergunto, aí acontece alguma coisa, a responsabilidade é de quem? Da empresa, da prefeitura, como que é? Né? Vai ficar um jogo de empurra. Vai. Olha, eu acho que, eu vou dar uma opinião, tá? De empurra não, porque tem um contrato. Exatamente, tem um aí contrato. de cessão e cabe agora... Cada um fazer a sua responsabilidade, cumprir o seu papel, né? Isso. Cumprir o seu papel. Eu acho, não é a minha opinião, que a empresa E com vidas não foi se muito brinca. solidária Não, ao Poder imagina. Executivo, à TCA, para ajudar Sim. nesse momento. Porque a gente estava com vários ônibus que não havia feito nem a preventiva e nem a corretiva. Estavam enfrentando dificuldade. E a falta de ônibus atrapalhou muito aí a pegar os passageiros. Então a empresa ainda acabou cedendo. Quem faz isso, Beto? O que a comissão conseguiu levantar até agora com respeito Na ao realidade, diesel? o que nós tivemos dificuldade foi no repasse dos contratos. Nós pedimos vários. Pedimos o contrato dessa empresa terceirizada, pedimos toda a quilometragem, toda a condição, estamos levantando todos os repasses de diesel desde 2015 para frente. A gente quer ver a quantidade, o espaço que cresceu, o que gastou, só que aí a gente teve dificuldade na entrega de documentos. Não foi o Baiano, mas a gente Sim. já conversou, ele mesmo se comprometeu a ceder todos os documentos, não foi negativo. Na realidade, o Poder Executivo entrou na Justiça, que eu sou contra,
tá? Quando eu estava na presidência da Câmara, em cima de um artigo qual não precisava mais dar esclarecimentos à Câmara no aspecto de documentos. E a gente vem se posicionando nisso. Então, toda vez que o documento chega lá, eles respondem, há uma liminar, nós não precisamos responder requerimentos da Câmara. Mas o Baiano, de bom grado, nos atendeu. Hoje nós já temos uma vistoria já e vai disponibilizar qualquer documento. Eu não gostaria de chegar, Beto, sinceramente, eu acho que chegar lá e retirando documentos da prefeitura, pessoalmente, eu acho que de uma forma muito mais cortês, porque trabalhar em conjunto é a melhor situação que tem. E o Baiano já está dando toda essa atenção do que ele já tem e que ele já apresentou perante a sessão de falar que se houve irregularidades, ele não vai se responsabilizar por isso. Ele deixou bem claro. Agora, essa questão aí de liminar para não fornecer documento para a Câmara, o Executivo não está se negando a prestar esclarecimentos para a Câmara. O Executivo está se negando em prestar esclarecimentos para a população. Claro, porque exatamente, quando a Câmara pede um documento, é justamente para dar uma resposta para os munícipes. Então, eu não vejo problema. Se está tudo dentro da lei, está tudo certinho, não tem irregularidade nenhuma, para que negar informação? Você só nega informação quando tem algo de errado acontecendo. Quando você quer esconder alguma coisa. É só por isso que você nega, no caso do setor público, de prestar esclarecimento ou fornecer documentação. Olha, Beto, tem um portal de transparência, a gente sabe disso, mas no Poder Executivo a demanda é muito alta e demora em prazo de 6 a 8 meses para colocar tudo no ar. Nós temos a Câmara muito mais rápido, mais curta, aí, vamos dizer, esse tempo, e eu tenho visto, toda vez que solicitou documentos, né, que sejam públicos dos vereadores, a presidente nunca se negou a entregar esses documentos. Então, acho que... eu entendo, já me posicionei nisso, acho que o Executivo deveria responder os requerimentos. Não vejo problema nenhum. Mas eu também penso que a Câmara tem que pôr regras, tá? Porque não adianta a vereadora Miriam chegar com 10 requerimentos por sessão, e somos em 11 vereadores e todos tomarem essa proporção. Então, por sessão, se cada um mandar 10 requerimentos, nós temos ali 110 requerimentos para a prefeitura numa semana. E no mês, quanto que fica? Então, vai ter que disponibilizar um funcionário para responder requerimento. Então, acho que a Câmara tem que ter essa coerência também, tá? Então tem que entender os dois lados, porque quando é para criticar, a gente critica, sim, mas também a gente precisa organizar isso internamente, para não virar bagunça. Quando eu penso que a coisa tá andando, eu descubro que a coisa tá piorando. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus.